Alô amigos, alô brazucas, estamos na área, mais uma vez para contar mais um capítulo do Campeonato Brasileiro. Desta vez vamos recordar o Campeonato Brasileiro de 1986. O Campeonato Brasileiro de 1986 foi disputado por 80 times. Esses clubes foram divididos entre o torneio principal, que contava com 44 clubes, e o torneio paralelo, que contava com 36. Disputado até fevereiro de 1987, a competição foi dividida em 3 fases. Na primeira fase, os 44 clubes foram divididos em 4 grupos de 11. Classificando os 6 melhores de cada chave, mais os 8 melhores classificados por índice técnico e também mais os 4 classificados do torneio paralelo. Na segunda fase, os 36 times foram divididos em 4 grupos de 9. Os 4 melhores de cada chave avançariam para a terceira fase. Vasco e Guarani, Bahia e Palmeiras, Joinville e Cruzeiro, Fluminense e Atlético Mineiro, Inter de Limeira e São Paulo, Criciúma e Fluminense, América do Rio e Portuguesa, Grêmio e Corinthians disputaram as oitavas de finais. Bahia e Guarani, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Fluminense e São Paulo e Corinthians e América do Rio disputaram as quartas de finais. Nas semifinais, o Guarani enfrentou o Atlético Mineiro. A equipe campineira eliminou o Galo empatando em 0-0 no Mineirão e vencendo por 2-1 em Campinas. Na outra semifinal, o São Paulo eliminou o América do Rio vencendo o primeiro jogo por 1-0 no Morumbi e empatando em 1-1 no Maracanã. Nas finais, São Paulo e Guarani realizaram jogos emocionantes. Na primeira partida no Morumbi, houve empate em 1-1, gols de Evair para o Guarani e Careca para o São Paulo. Já em Campinas, novo empate, 2-2 no tempo normal e 1-1 na prorrogação. A decisão foi para os pênaltis e o tricolor paulista conquistou o segundo título brasileiro, vencendo o Guarani nos pênaltis por 4-3. O São Paulo foi campeão brasileiro disputando 34 jogos, vencendo 17, empatando 13 e perdendo 4. Fez 62 gols e tomou 22. O artilheiro da competição foi Careca do São Paulo, com 25 gols marcados. O convidado brazuca desta semana vai recordar esta grande conquista do tricolor paulista. Estou falando do craque Silas, campeão brasileiro em 1986 pelo São Paulo. Mas antes, não deixe de curtir e também de se inscrever no Brazuca Esporte Clube. Tudo bem, Silas? Muito obrigado por atender o Brazuca. Beleza, abração para vocês aí, um grande prazer e vamos lá. Silas, primeiramente agradecer a ESPN aí por liberar o seu passe por empréstimo, né, por atender o Brasil para a gente bater esse papo. Mas já começando a nossa conversa falando de São Paulo, como é que surgiu, como foi a formação daquele grupo que se tornaria campeão brasileiro em 1900, Campeonato Brasileiro de 86? Na verdade, a gente, o Careca já tinha chego, né? O Pita foi trocado pelo Zé Sérgio e pelo Humberto, né? O Pita estava no Santos, o Zé Sérgio e o Humberto estavam no São Paulo, foram trocados os dois pelo Pita. Chegou o Zé Teodoro de Goiânia, né, do Goiás. Oscar e Dario Pereira já estavam, né? O Gilmar também. E foi quando nós aparecemos, né? O Miller e eu, meninos da base, nós aparecemos naquele grupo. E junto com o Sidney, que também era oriundo da base, e a gente formou aquele grande ataque. A gente já tinha sido 2 vezes o melhor ataque do Campeonato Paulista, e depois, para fechar, a gente foi campeão brasileiro naquele campeonato, que na realidade terminou em 87, né? Exatamente, no 27 de fevereiro, né? E Silas, conta para nós aí, relembra para nós, da onde surgiu a história dos Menudos do Morumbi? Até para destacar, os Menudos eram um grupo porto-riquenho que fazia sucesso na época, nos anos 80. Eles estavam bombando aqui no Brasil, né? Aquela garotada. Tinha o Rick Martin, tinha o Roy. E era até 16 anos e era uma meninada bonita de Porto Rico, cantavam, dançavam, né? Depois apareceram outros grupos parecidos com aquele, como o próprio Dominó, grupo brasileiro também, que emplacou bem, né? E a gente surgiu junto.
Então, eles acabaram fazendo um paralelo e colocaram os minutos do Cilinho, os minutos do Morumbi, e a gente acabou, porque assim, foi um sucesso ao mesmo tempo, né? E pra gente, sim, a gente era garoto, tudo bem, né? Eu nem gostava eu nem curtia a música dos Menudos, nada, e até hoje, quando a gente sai por aí, o pessoal, os Menudos do Cilinho, os Menudos do Morumbi. É verdade. Já falando de Campeonato Brasileiro, você destacou aí o Cilim, que era o treinador, foi um dos mentores desse time. No início do Campeonato Brasileiro, ele já não estava mais comandando a equipe, né? Você lembra qual foi o motivo da saída dele? No final, né? No finalzinho do campeonato ele saiu. Entrou seu Pepe. Eu não sei. Na verdade, a gente não sabe bem o que aconteceu. Eu sei que foi um momento de muita tristeza para todo mundo, porque ele era o nosso paizão lá. Eu não sei se ele não deixava assim ninguém interferir no trabalho dele. Então eu não sei se de repente houve alguma interferência e ele não gostou. E aí foi quando ele saiu e deixou o trabalho, né? E como foi a chegada do Pepe para comandar essa equipe? Você sentiu alguma dificuldade? Como foi o início desse Ah, seu trabalho? Pepe, um cara muito inteligente. Eu lembro que ele falava pra gente arroz, feijão e pouca maionese. Ele falou: "Eu não vou mudar nada agora". Ele falou: "A gente não tem tempo para mudar, só vou assim colocar um pouco o jeito que eu gosto que o time jogue e tal". E deu sequência naquilo que o Cirinho estava fazendo e se sagrou campeão brasileiro junto com a gente. Um cara sensacional, meu amigo até hoje. Ele que havia sido campeão paulista pela Inter de Limeira, né? Ele era o Isso comandante mesmo, daquele time. contra o Palmeiras, isso mesmo, gol do Tato, né? Aliás, a gente teve lá no Pacaembu para uns 2 anos atrás para receber a taça do Campeonato Paulista e o Mauro Silva, né, junto com o pessoal da federação, eles convidaram um jogador de cada elenco e aí eles chamaram o Basílio para representar o Corinthians, o seu Pepe para representar o Santos, né, o César Sampaio para representar o Palmeiras e me chamaram para representar o São Paulo, né? E aí eu falei pro Sampaio, quantas vezes você foi campeão paulista, né? Ele falou, eu fui campeão 2 vezes, né? E você, Basílio? Eu fui campeão uma vez. Aí o Sampaio perguntou para mim, e você, assim? Eu falei, eu fui campeão 2 vezes também. Aí eu perguntei pro seu Zé Macia, pro seu Pepe, eu falei, seu Pepe? Ele falou, fui campeão 12 vezes. Aí eu falei pro Mauro Silva, você é relaxado em trazer esse cara aqui, pô. Pepe fez 12 vezes história no futebol campeão brasileiro paulista. com aquele super Santos de Pelé, Coutinho, Pepe, nossa senhora. O E Pepe esse treinador. Pepe sempre foi um cara sensacional. Ele já tinha sido meu treinador no São Paulo, depois ele foi meu treinador na Portuguesa Santista também, né? Uhum. Então, assim, a gente tem uma amizade muito grande até hoje. Que maravilha. Então, praticamente ele chegou no São Paulo e não mexeu muito na estrutura da equipe. Na verdade, o time estava Pronto. fechado, né? Não tinha o que fazer. Eu acho que no jogo da final, o Zé Teodoro estava suspenso, não pode jogar, jogou Fonseca. Fonseca também estava acostumado, né? Sem problema nenhum. Fonseca de Taquarituba. E eu acho que o Oscar já não estava, ou estava no banco e jogou Wagner Basílio. Então jogou Fonseca, Wagner Basílio, Dario Pereira e o Nelsinho, Bernardo, eu e o Pita, e o Careca, o Miller e o Sidney, né? Depois entrou o Rômulo, entrou o Manu no meu lugar. Aí eu não lembro se entrou mais alguém depois no meio-campo e tal. Mas foi isso, o time era muito bom, né? E nesse Campeonato Brasileiro, o início na primeira fase, o São Paulo foi tranquilo, né? Passou, se classificou, tanto na primeira como na segunda fase. O que você lembra desse início de Campeonato Brasileiro? Alguns jogos, inclusive gols, você foi um dos artilheiros da equipe nesse campeonato. Né? A gente foi crescendo ao longo do torneio, né? E, como eu falei, pô, difícil você juntar Careca, Dario Pereira, Oscar, Gilmar Rinaldi, goleiro, Miller, né? O Sidney, Zé Teodoro, Pita. Pita era um craque, cara. Você juntar essa galera toda numa mesma época, todo mundo com muita vontade de ganhar. Eu lembro que foi difícil o jogo contra o Fluminense, já na fase final, contra o América Mineiro, foram jogos difíceis também, né? E o Guarani nem se fala, né? O Guarani sempre muito complicado de jogar contra o Guarani. João Paulo, Evair, Tite, né? Tem até inclusive uma história engraçada que
Eu não sei se era o Carbone ou era o Gainetti, que era o técnico do Guarani, ele perguntou quem ele queria marcar, o Pita ou eu. Ele falou, não, quero marcar o Pita, o Silas corre muito. Pois é, para os mais novos, qual era a característica do meia Silas? Principalmente nesse time de São Paulo. Eu sempre fui muito fôlego, né? Então eu não parava, eu conseguia aguentar os 90 minutos com muita facilidade, assim, muita movimentação e conseguia entrar bem nos espaços, sabia ler o jogo, o Cilinho também me ajudou muito com relação a isso, o próprio time, o Careca jogava para frente, o Careca ele pegava a bola e dava a bola em você, você tinha que se virar, não podia pipocar ali, voltar a bola para trás, tinha que fazer a tabela. Então, assim, a gente foi aprendendo, sabe, ali na hora mesmo. Pô, a bola chegava de costa pro Careca, ele dava um jeito de três dedos meter a bola em você já, e já sair do outro lado. E aí a gente foi ficando afiado, né? E de tanto jogar junto, a gente acabou assim, tendo um entrosamento muito bom. O Careca era muito rápido, o Miller era muito rápido, o Careca tinha gol de cabeça, de direita e esquerda. O Miller não tinha gol de cabeça, mas era muito forte também, de físico, velocidade, sabia definir como poucos. E deu naquilo lá, né? Sidney, driblador nato, né? O Nossa. Pita era o playmaker, né? O cara que metia as bolas para todo lado. Bernardão ali protegendo a gente. Então, cara, era tudo que o time precisava, de cada um sendo o senhor da sua posição, né? E foi isso que aconteceu. Nas oitavas, o São Paulo enfrentou a Inter de Limeira, campeã paulista, foi treinada pelo técnico Pepe. Como é que foi essas duas partidas? Você lembra alguma coisa? A O jogo gente. perdeu, né? 1-0 e depois teve que recuperar no Morumbi. A gente tava com muita raiva daquele primeiro jogo, porque eles mandaram molhar o campo lá, né? E aí o campo não estava bom de praticar o futebol, e principalmente o nosso, né? E Sim. aí a gente voltou, a gente já concentrou, e aquela raiva, aí no segundo jogo, aí não teve jeito, né? Aí a gente atropelou e foi passando, né? 3-0 e você fez 2 gols nessa partida. Eu tinha mais assim, não era que era uma incumbência, mas eu ficava muito feliz em dar passe de gol. Porque o Careca e o Miller faziam muitos gols, né? E o Pita e eu, a gente era os caras que municiava eles, né? Mas quando eu conseguia fazer gol também, para mim era bom, porque faz parte, né? Se você quer jogar na seleção, principalmente, você tem que fazer gol também, o atacante, né? E aí a gente chegava, aparecia lá também, e às vezes eles marcavam muito o Careca, marcavam muito o Miller, eu sobrava. Marcavam muito o Careca, o Miller, e me marcavam, sobrava o Pita. Às vezes sobrava o Sidney, e assim foi, né? Até o Bernardão chegava de trás lá fazendo gol. Nelsinho fazia gol também. Nelson, grande lateral esquerdo. É. E Silas, para você, teve uma partida que foi determinante para a arrancada do título? Ah, assim, a coisa vai tomando forma, né? Então você vai vendo que a coisa vai tomando forma. Eu acho que foi quando a gente eliminou o Fluminense. O Careca faz um gol, que a bola bate nas três traves lá e entra. Foi um gol de muita confusão, porque acho que a gente empatou com o Fluminense lá no Rio e depois nós ganhamos de 1-0 no Morumbi com esse gol do Careca. E o Eduardo, que era o lateral esquerdo, foi expulso. E aí reclamaram que o segurança lá, jogaram ele no chão, sei lá o quê. Então, assim, foi um jogo bem disputado, né? Eles tinham o Vica e o Duílio na zaga, que era uma zaga muito forte, né? Paulo Vitor era o goleiro, Delay, o time do Fluminense era um time muito bom. Que era a base campeã brasileira de 84, né? Isso mesmo. Um branco. E depois, nas semifinais, o América do Rio, a surpresa, com o Luizinho e companhia. Foi 2 jogos complicados também, né? Muito complicado. O jogo lá do Maracanã, nós tomamos sufoco. Tomamos sufoco do América lá e nós ganhamos o jogo, estava 1-1, e aí o Careca e o Romulo chutaram os dois a mesma bola lá, e aí um rapa-bosta lá, e a bola acabou encobrindo o Regis, né, que era o goleiro, e a gente passou, mas não foi fácil não. Foi um jogo, time muito bom do América, cara. Os caras vinha tocando a bola, o Renato, que era o meia-direita, jogava muito. Foi complicado aquele jogo. Depois a grande final contra o Guarani, primeiro jogo no Morumbi, 1-1. Mas antes, como é que foram os preparativos para essa grande final? Até porque o espaço de tempo de um descanso para os jogos
era muito curto, né? Porque era corrido, início de ano. Como é que foi o preparativo, os preparativos para essa final, os bastidores para essa grande final contra o Guarani? A gente estava confiante, mas a gente sabia, né, que o Guarani tinha Sérgio Nery, o Guarani tinha Ricardo Rocha, o Guarani tinha o próprio Tite, o Guarani tinha Evair, João Paulo. João Paulo era Catatal, né? Tozin. O time do Guarani era muito bom, cara. O Zé Mário era do lateral esquerdo. Então, acho que era Valdir, Carioca, a zaga, Ricardo Rocha, Marco Antônio também. Quer dizer, era um time muito experiente, né? Então, assim, foi muito complicado. Principalmente porque a gente vinha de um empate no Morumbi, né? Marco Antônio Boiadeiro, que, meu Deus do céu, Marco Antônio Boiadeiro jogava muito, mas a gente acabou fazendo um grande jogo, né? Empatando um jogo que estava praticamente perdido, com aquele gol de esquerda do Careca, né? Na única Passe bola, seu, né? única A bola de jogada. cabeça que o Pita ganhou na vida dele foi aquela lá. Ah, lá na final. E o Careca guardou e a gente foi para os pênaltis. Aí foi aquilo ali. A gente teve mais felicidade. O Gilmar era muito bom pegador de pênalti, né? E a gente acabou sagrando campeão brasileiro depois de bastante tempo também, né? É verdade, desde 77. Pois é, esse gol que você lembrou era o último lance da partida, né? Isso mesmo, já estava na prorrogação. Tanto que o Gilmar, eu lembro, o Gilmar bate o tiro de meta pro Wagner Basílio. O Wagner Basílio Aham. dá um toque para frente e mete a bola lá na área. E aí o Pita ganha de cabeça, acho que foi do Ricardo Rocha. E aí o Careca, pô, estufou a rede, né? Ah, grande conquista mesmo. Grande, ó, para mim, uma das grandes finais da Foi história do campeonato. Foi três a sensacional. três né? Difícil uma final você Sensacional. terminar 3-3. Verdade, verdade. Sensacional mesmo. E como é que é para você essa conquista até hoje? Você sendo lembrado como um dos ídolos da história do São Paulo. Como é que foi? Cara, eu fiquei Que é muito para você essa feliz conquista? porque eles fizeram uma festa pra gente lá para comemorar, acho que 31 anos da conquista, né? E, cara, para minha surpresa, eu fui o jogador que mais jogos jogou. É Eu verdade. joguei quase todos os jogos, acima até do Gilmar, que era o goleiro. Então, assim, fiquei muito feliz, né? De saber disso. E até hoje, pô, a gente desfruta muito, a gente encontra muito pai na rua, assim, com seus 30 anos, 35, 40 anos, que eram meninos naquela época. E aí eles vêm trazer o filho para dizer, ó, eu virei São Paulino por causa desse cara aqui. Então, assim, é muito gratificante até hoje, até porque não é fácil ganhar campeonato brasileiro, né? E a gente está na história do São Paulo por conta desse brasileiro aí também que a gente ganhou. E você é treinador, logicamente, trabalha com futebol. O que você tirou deste timaço do São Paulo que você leva até hoje para sua carreira, para o resto da vida? Eu vejo assim, um time que jogava para frente, um time que tinha um futebol ofensivo, um time que sabia marcar quando não tinha bola, um time que sabia pensar quando estava ganhando, um time que tinha artilheiros. Um time hoje, se você não tiver artilheiro, é difícil. A gente tinha Careca e Miller. E aí, quando não aparecia Careca e Miller, a gente aparecia também. O Dario sabia fazer gol, o Oscar sabia fazer gol. Ou seja, a gente tinha um contra-ataque que saía das mãos do Gilmar. Quando ela caía na mão do Gilmar, o Miller já sabia, o Careca já sabia, o Sidney já sabia. A bola saía da altura da cintura do cara e ela passava perto dos adversários, ninguém conseguia tocar na bola, de tão bem batida que era pelo Gil. Então a gente usava tudo. A gente usava as armas todas, a gente sabia que tinha jogo aéreo com Dario e Oscar, a gente tinha a bola rápido, contra-ataque rápido de um toque só com Miller e Careca, Sidney tinha o drible, né? Eu sabia meter bem as bolas, o Pita sabia meter bem as bolas, cara, tinha tudo. Era um time que tinha muita garra, porque o Dario transmitia muito isso pra gente, o Oscar também, né? A gente jogava igual em casa e fora. É difícil, às vezes, um time conseguir jogar fora do mesmo jeito que joga em casa, né? A torcida sempre empurrou muito a gente, então era isso, cara. Era um time vencedor, tanto que todo mundo a maioria que passou ali foi para a seleção, né? Verdade, Nelson verdade. foi para a Olha, grande seleção, maneiro. Teodoro foi para a seleção, Sidney foi para a seleção, Bernardo foi para a seleção, eu, Pita, Careca, Miller, Oscar, Dario foi para a Uruguaia, Gilmar foi goleiro da seleção, depois veio o Edivaldo, foi para a seleção, Falcão, nem se fala, né? Ou seja, todo mundo que passou ali praticamente foi para a seleção brasileira, né? Dessa campanha, qual é o teu jogo inesquecível? Olha,
Eu, eu acho que foi a final. Eu acho que foi a final porque a final exige muita concentração. A final você ganha no detalhe mesmo. E a gente soube parar o João Paulo, a gente soube parar o Zé Mário, a gente soube parar o Boiadeiro, a gente soube parar o Evair. Era muito difícil marcar esses caras. E a gente parou esses caras jogando. A gente não veio para Campinas para ficar se defendendo, não. A gente foi atacar, foi. Tanto que quando a gente toma o gol, você não vê ninguém com a cabeça baixa. Quando o João Paulo faz o terceiro gol, você não vê ninguém com a cabeça baixa. Tá todo mundo ali, sabe? Confiante, né? E deu no que deu, né? Verdade. Sila, já te agradecendo por aí por atender o Brazuca, por recordar esta conquista do São Paulo em 86, mas eu sempre encerro o nosso bate-papo escalando aquele time campeão e o convidado sempre definindo esse time em uma frase. Vou fazer o mesmo com você. Vou escalar o time de São Paulo campeão e você vai definir esse time em uma frase, pode ser? Certo. Vamos lá. Gilmar Fonseca e também Zé Teodoro, né, que estava suspenso na final. Wagner Basílio, Dario Pereira e Nelsinho. Bernardo, Silas, e na final entrou o Manu durante o jogo, né? Isso. E Pita, Miller, Careca e Sidney. Esse time treinado pelo técnico Pepe. Defina esse time em uma frase, Silas. Um time com sede de glória. E conquistou. E conquistou. Esse era o nosso time. Um time com sede de glória. É isso aí. Silas, muito obrigado por atender o Brazuca. Um grande abraço. Logicamente, vou procurar mais vezes, porque você tem muita história para contar, hein? Valeu, irmão. Abraço grande para você também, para o Brazuca. Beijo grande para todos aí. E força São Paulo. Isso aí. Conversamos com Silas, grande craque do São Paulo, campeão brasileiro de 1986. Abraço. Abraço, Elias. Valeu. Foi Juíra atrás. Olha o Miller. Vai fechando. Preparou. Levantou. A cabeçada e o gol! São Paulo a 5 minutos. Abre o placar no Morumbi. Aí está o gol São Paulino e a festa da torcida. Silas.